Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento, numa altura em que a UGT rejeitou a proposta de reforma laboral apresentada pelo Governo e a discussão sobre as mudanças à lei do trabalho vai passar para a concertação social. O PS já avisou que assim não vai dar, mas o Governo garante que quer manter o diálogo e chegar a consensos. Hoje recebemos o deputado do PS, é também presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Bem-vindo, Tiago Barbosa Ribeiro. Deixe-me começar por perguntar, o PS já disse que não aprova esta versão da reforma laboral. O PS só vota a favor se a UGT der luz verde? Boa tarde. Bom, o PS não faz depender naturalmente o seu sentido de voto de outras organizações, sejam elas institucionais, político-partidárias ou sindicais. Naturalmente que a posição da UGT é uma posição que vemos com atenção e que acompanhamos sempre nestes processos, como a generalidade dos parceiros da concertação social. Aquilo que nos parece, e tem sido a posição do PS desde o primeiro momento que este anteprojeto foi apresentado, é que em primeiro lugar não há nenhuma necessidade social ou económica para a sua apresentação e implementação. Em segundo lugar, ele não foi validado pelos eleitores porque não estava de forma alguma no programa eleitoral de nenhum dos partidos que compõem o atual governo. Bom, e em terceiro lugar, o conteúdo concreto das medidas. Nós identificamos muitas dúvidas e muitas dificuldades de compreensão no sentido de várias propostas que estão em cima da mesa, no banco de horas individual, nos contratos a termo, no outsourcing, entre outros, nos direitos de parentalidade. Não percebemos de forma alguma como é que estas medidas vão reforçar a competitividade ou a produtividade da economia portuguesa. Pelo contrário, elas vão forçar a precarização, a redução da evolução salarial e, de uma forma geral, a redução dos direitos dos trabalhadores e, portanto, estas propostas não contam, reiteramos, com o apoio do Partido Socialista. Deixe-me fazer duas perguntas numa. Esta disponibilidade que o Governo tem procurado mostrar é uma falsa disponibilidade, porque depois não há disposição para mudar as traves mestras e, nesse sentido, se faz sentido a lei vir já para o Parlamento e não vale a pena estar a perder mais tempo, digamos assim. Não, eu acho que o Governo tem feito uma negociação sem mexer no essencial daquilo que deve ser negociado e discutido e debatido, porque todos nós já percebemos quais são, como designou, as traves mestras que estão a bloquear um possível acordo e o Governo não abdica deles, em função, aliás, daquela que tem sido a doutrina da Sra. Ministra do Trabalho, ainda antes de ser Ministra do Trabalho, que contestou a agenda do trabalho digno implementada pelo PS. Nós temos ouvido por parte de membros do Governo e destacados dirigentes e apoiantes do Governo que o momento certo para fazer reformas desta natureza é na altura em que a economia cresce, bom, ela hoje por acaso cresce menos do que crescia com o PS, e em que o emprego está em máximos históricos e o desemprego em mínimos históricos. É verdade isso, são dados herdados da governação do PS, mas tanto servem para dizer que é necessário neste contexto fazer reformas, como para dizer que as reformas que foram feitas nos últimos anos surtiram os seus efeitos. E portanto, se nós temos de facto em Portugal uma situação de praticamente pleno emprego, se temos vindo a reduzir a precariedade, estatisticamente considerada, se temos vindo a reduzir as situações de precarização das relações laborais, aumentar as convenções coletivas, aumentar o salário mínimo e, ao contrário do que eu ouvi há uns dias por parte do Sr. Primeiro-Ministro, também aumentamos o salário médio, não se percebe porque é que vamos implementar um conjunto de medidas que desfazem a agenda do trabalho digno, implementada há muito pouco tempo, ou seja, nós não podemos estar sempre a mexer nas leis laborais, implementada com um acordo de concertação e, portanto, não se percebe como é que o Governo quer agora desfazer aquilo que foi, em nosso entendimento, bem feito, que produziu bons resultados, ainda por cima sem nenhum tipo de acordo na concertação, nem com os parceiros sociais. Mas o facto de estarmos numa situação de pleno emprego, que por norma é tido como uma das melhores fases para mexer na lei laboral, não dá uma imagem de algum imobilismo por parte do Partido Socialista, ou não querer mexer agora? Não, de forma alguma, porque se houve mexidas nas leis laborais ao longo dos últimos anos, elas foram introduzidas e foram revisitadas por iniciativa do Partido Socialista. A agenda
agenda do trabalho digno, que foi uma reforma global das leis laborais, que demorou muito tempo, foi um processo muito participado, foi um processo muito dialogado, quer em sede de concertação, quer em sede parlamentar, foi dirigido pelo anterior governo do Partido Socialista, mexeu em várias disposições do Código de Trabalho e produziu efeitos positivos na legislação e, sobretudo, na economia e na sociedade. E, portanto, o Partido Socialista, sempre que exerce funções governativas, lança reformas nas mais diferentes áreas. As reformas mais proeminentes nas leis laborais foram feitas por iniciativa quer dos ministros Vieira da Silva, quer da ministra Ana Mendes Godinho, ao longo de diferentes ciclos de governação, e, portanto, o PS tem um histórico muito grande nessa matéria, tem um património nessa matéria e tem resultados para apresentar. E, portanto, a nossa discordância é de fundo relativamente às medidas e de incompreensão face ao contexto em que elas são tomadas. Não sei se entre partidos já existiram ou não algumas conversas, mas se sente que o Governo está mais virado para negociar esta reforma no Parlamento com o Chega do que com o PS? Bom, tem sido essa a postura do Governo, como sabemos. Pisca um lado, pisca o outro e depois acaba por aprovar medidas estruturantes com o Chega. Nós lamentamos essa visão, lamentamos que o Governo não procure um entendimento antes do Parlamento em sede de concertação social e por parte do Partido Socialista não se trata de chegar a um entendimento em sede parlamentar. Com as medidas que estão em cima da mesa e que o Governo aparentemente se prepara para apresentar sem mais mexidas, estas leis não contam com o apoio do PS e não há forma de dourar aquilo que estará em cima da mesa. Portanto, o PS não concorda com o aumento, a extensão dos contratos a termo, com a possibilidade de um jovem ser contratado a termo só porque é jovem, com a possibilidade das empresas poderem despedir trabalhadores que têm nos seus quadros e contratar ao lado para as mesmas funções em outsourcing. Não concordamos com a limitação à atividade sindical nas empresas, não concordamos com várias medidas que estão em cima da mesa e que o Governo não as explica, ao final de vários meses não mexeu nelas, enfim, mascarou uma ou outra e fez um processo cosmético em algumas medidas, mas que não mexeram no núcleo essencial destas medidas que têm só um sentido: desproteger, desregular, precarizar. Há pouco já me disse que o PS não faz depender a votação desta reforma com base noutras organizações, no caso a UGT, que ainda está sentada à mesa. Mas se a UGT acabar por entrar no acordo de concertação social, isso também descansa ao Partido Socialista para discutir de outra maneira aqui no Parlamento esta reforma? Bom, eu acho que nós devemos deixar espaço à concertação para chegar aos entendimentos que entendem, e, portanto, eu não consigo fazer futurologia em função do que é que pode vir a ser um possível acordo em concertação, se é que ele vai existir, e qual será o conteúdo concreto desse acordo. O que posso reiterar é que sobre aquilo que temos neste momento em cima da mesa e que não mudou ao longo destes meses, deste último ano. Então, até onde é que o PS estaria disponível para pensar numa mudança na lei do trabalho? Se estas medidas não forem apresentadas como estão. E, portanto, o PS não concorda, já dei aqui vários exemplos, o PS não concorda com um núcleo de várias medidas que estão neste momento em cima da mesa. Estas medidas não respondem aos desafios de competitividade da economia portuguesa, estas medidas não foram pedidas por entidades empresariais, estas medidas não foram pedidas, aliás, são rejeitadas pelos parceiros sindicais e não existe, daquilo que é a nossa leitura, o nosso entendimento, e até estudos de opinião que foram sendo publicados pelos meios de comunicação social, não existe nenhum tipo de apoio por parte do país a esta legislação e, portanto, o Governo está mesmo isolado nesta matéria. Enfim, o Chega vai dizendo coisas diferentes, como é seu timbre, aliás, consoante os dias. Vamos agora aguardar pela reunião de quinta-feira de concertação e, no seguimento dela, cada partido terá que assumir as suas responsabilidades. Tiago Barbosa Ribeiro, aqui já numa reta final, não lhe roubo muito mais minutos. O PS teve recentemente um congresso. Que rumo de oposição é que sai de uma reunião magna que começa com José Luís Carneiro a dizer que quem colhe ventos semeia tempestades e depois acaba com total disponibilidade para o diálogo? A disponibilidade para o diálogo tem existido, acho que isso deve ser reconhecido ao Secretário-Geral do Partido Socialista e ao Partido Socialista no seu todo ao longo da legislatura. Aliás, o Partido Socialista disponibilizou-se para entendimento e diálogo com o Governo em matérias estruturantes, que foram plasmadas num conjunto de cartas ao Primeiro-Ministro, que infelizmente não tiveram resposta por parte do Primeiro-Ministro. O PS, sempre que o Governo apresenta um conjunto de medidas em sede parlamentar, ou neste caso os partidos que apoiam o Governo, o PS participa nesses debates, participa nessa discussão, dá os seus contributos. O que o PS não faz é abdicar daquela que é a sua matriz, os seus valores e os seus princípios e, portanto, continuaremos a fazer essa oposição como temos feito em sede parlamentar e o Governo, em nosso entendimento, faz mal ao longo de uma legislatura que se prevê difícil, que se prevê dura, que se prevê com várias contingências internacionais, enfim, um Governo frágil, um Governo sem uma estrutura parlamentar sólida, continua com este caminho errático que
tem tido na Assembleia da República e que não permite um grande não tem tido um caminho errático na oposição, na questão de ser mais assertivo ou menos? Não parece, mas essa avaliação deve ser feita no seu devido tempo por parte dos eleitores. O PS, depois de um ciclo de governação que foi longo, neste momento reconstrói o seu espaço político a partir da oposição. É um espaço sempre difícil, é um espaço sempre exigente, mas é um espaço em relação ao qual creio que ao longo dos últimos meses os portugueses podem reconhecer a convicção, a garantia, a lealdade aos valores da Constituição, a defesa de um conjunto de propostas na área da habitação, na área da economia, na semana passada da resposta à crise energética, à crise inflacionista, no domínio do trabalho, nas mais diferentes áreas e, portanto, creio que o PS tem vindo a fazer esse caminho na Assembleia da República, na sociedade, a seu tempo será julgado. E com o mérito de José Luís Carneiro em tentar integrar todas as sensibilidades, ainda hoje o Observador deu conta de que na Comissão Nacional deste domingo a ideia é envolver também figuras ligadas a lideranças anteriores. Isso é um bom sinal, José Luís Carneiro? Sim, isso é sempre um bom sinal de parte de José Luís Carneiro, qualquer líder. Os partidos são grandes partidos, pelo menos como o Partido Socialista, são organizações plurais, são organizações com diferentes linhas de pensamento, mas convergem naquilo que é o essencial, que é, naturalmente, neste momento o apoio à liderança de José Luís Carneiro, que foi recentemente relegitimada, e acho que ele naturalmente faz bem em procurar encontrar esses consensos nos órgãos dirigentes do PS, porque é assim que se constrói um partido mais forte para responder aos desafios que todos enfrentamos. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Nós temos sempre aqui uma pergunta final a que chamamos a defesa da honra, neste caso, e à questão do Orçamento do Estado, que é sempre, ou tem sido nos últimos anos, o alfa e o ômega do ano político. O PS deve estar disponível para rejeitar orçamentos do Estado, ou essa é uma posição onde não se deve colocar devido à necessidade dessa cura de oposição e também da estabilidade do país? Não, eu creio que o PS não deve abdicar, naturalmente, a priori, de nenhum sentido de votação na Assembleia da República e de nenhuma posição que decida tomar com o respaldo dos seus órgãos no devido tempo. E, portanto, nós neste momento estamos no início de abril, ou meados de abril, o tema do orçamento começou logo em janeiro, ainda não tinha entrado em vigor o novo orçamento, praticamente, e, portanto, eu acho que agora devemos esperar pela apresentação do futuro orçamento do Estado no seu devido tempo, ainda falta muito, e depois tomarmos as decisões em torno daquilo que venha a ser apresentado. Relembro de qualquer forma que o atual Presidente da República em campanha eleitoral já afastou aquela relação direta entre o chumbo de um orçamento e eleições ou a dissolução de uma Assembleia da República. Seria mais margem ao PS para poder recusar? Não se trata, o PS não faz depender as suas posições em função de haver ou não eleições, não é esse o nosso caminho. E eu creio que o PS deve avaliar o futuro orçamento do Estado em função do conteúdo concreto do orçamento do Estado. Já sabemos que não deve ser grande coisa porque será um orçamento feito por este Governo. Vamos ver qual é o conteúdo concreto, qual é o contexto político que vivemos na altura, o contexto social e as respostas que o Governo dá e o que inclui ou não, já agora no orçamento do Estado, sendo certo que várias matérias de discordância política com o PS foram retiradas do orçamento do Estado para este ano. Isso também ajudou ao diálogo na Assembleia da República. Não sabemos neste momento como é que o Governo se quer comportar, digamos assim, nesse processo. Portanto, vamos aguardar. A bola está do lado de lá, não está do lado do PS. Tiago Barbosa Ribeiro, muito obrigado pela disponibilidade. O Sofá do Parlamento está de regresso na próxima semana.